As ideias que gostaria de partilhar convosco. A primeira questão, quando falamos de tomada de decisão no futsal, é tentar saber, então, qual é que é a importância de avaliar, de treinar, de perceber a tomada de decisão no futsal e, em geral, nos desportos coletivos. Se recorrermos à investigação realizada e à generalidade das descrições acerca dos desportos coletivos, verificamos que os desportos coletivos são sempre caracterizados como sendo constituídos por uma complexidade de relações, de cooperação e oposição no espaço e no tempo. Ou seja, temos jogadores que interagem entre si para cooperar, para alcançar o seu objetivo, mas temos também uma relação de oposição dos adversários que obriga a que o jogo seja variável, que seja complexo e que aquilo que é treinado não possa ser pré-determinado a priori. De uma forma muito simples, existe dependência contextual no comportamento de todos os jogadores em campo. E o que é isto da dependência contextual e como é que nós temos trabalhado esta questão da dependência contextual? Eu vou tentar fazer esta apresentação, mesmo que utilizando investigação científica, tal como existe uma publicidade, sem cupons, cartões e outras complicações. Eu aqui vou tentar fazer a apresentação sem gráficos, estatística e outras complicações científicas que não nos ajudem a perceber esta apresentação. Portanto, a ideia é mostrar-vos como é que nós temos estudado o jogo. E a lógica de estudar o jogo na sua dependência contextual surge as nossas opções têm sido, ao invés de a investigação mais tradicional, em que se procura perceber qual é que é, através de relatos verbais, o que é que os jogadores exploram no jogo, o que é que eles fazem no jogo. Aquilo que nós temos feito é captado o comportamento individual de cada um dos jogadores, através de variáveis posicionais que estão representadas neste pequeno vídeo, e a partir desta representação podermos analisar o comportamento individual e o comportamento coletivo através de variáveis físicas que relatam variáveis informacionais e comportamentais. E aquilo que verificamos em diferentes investigações é que, por exemplo, o passe não acontece quando o treinador decide ou quando o jogador decide previamente em casa ou no balneário quando tem que realizar o passe tende a surgir pela identificação de janelas de oportunidade para o passe que são definidas em função do posicionamento dos adversários em relação à posição da bola, tendo em consideração a posição do jogador que vai receber essa mesma bola. Ou seja, existe uma dependência contextual ao nível individual do comportamento decisional do jogador que tem a bola e que vai decidir o que fazer com ela. No entanto, temos verificado de forma bastante consistente que esta dependência contextual não acontece apenas ao nível individual, mas acontece também ao nível do comportamento coletivo. E temos verificado que a manipulação, por exemplo, da relação numérica entre equipas, do número de balizas ou do local do campo onde a bola se encontra, influencia de forma bastante grande o comportamento coletivo da própria equipa. Isto é muito interessante porque, sem que exista alguém cá de fora, apesar de termos um treinador a comandar a equipa, estas alterações surgem sem que exista uma voz de comando a dizer tu agora tens que fazer isto, tu agora tens que fazer aquilo. Existe uma dependência de interação entre os diferentes jogadores que constituem a equipa, que se vão organizar coletivamente e ajustar o seu comportamento em função das variações, como é o caso que temos aqui, relação numérica equipas, número de balizas, local do campo em que se encontra a bola, e poderemos encontrar outras relações contextuais. Ao fim e ao cabo, se olharmos para este vídeo, verificamos que este jogador, quando recebe a bola, tem um comportamento bastante exploratório. Ele não recebe a bola e age de imediato, tendo por base aquilo que tem pré-determinado. Ele explora o contexto para poder decidir qual é que é a melhor solução que ele encontra naquele momento para progredir com a bola e para manter a posse de bola na sua equipa. Bom, então, este comportamento exploratório podemos dizer que ele pode surgir a dois níveis. Podemos ter um comportamento exploratório ao nível individual, se olharmos para a relação de um jogador com o adversário direto, mas podemos ver este comportamento exploratório também em termos coletivos, na forma como as equipas se ajustam entre si para ocupar melhor o espaço no tempo disponível para poder alcançar os seus objetivos.
E mais importante do que vermos isto a duas dimensões, temos que ver isto como é que o comportamento individual vai alterar e vai influenciar o comportamento coletivo, mas também como é que o comportamento coletivo vai influenciar o comportamento individual. E nesta perspectiva considero que podemos dizer que existe decisão individual, mas que existe também uma decisão coletiva alicerçada nos ajustes constantes que são realizados pelos diferentes jogadores para alcançar o seu objetivo. Então a questão que se coloca o que é que regula então o comportamento dos jogadores ou das equipas para a tomada de decisão? De uma forma geral, e se olharmos para os manuais de desportos coletivos, verificamos que é recorrente a identificação dos princípios de jogo, quer ofensivos, quer defensivos, e que ajudam a regular o comportamento coletivo das equipas. É recorrente também falarmos sobre a estratégia de jogo ou a estratégia do treinador, que vai influenciar o modo como estes princípios de jogo se articulam para que os jogadores joguem coletivamente e ajustem as suas ações à oposição do adversário, e por isso é que existem tantos sistemas de análise do adversário, sistemas de scouting por aí fora. Mas, se nós jogarmos apenas tendo por base princípios de jogo e estratégias de jogo, não estamos a conseguir definir como é que os jogadores tomam decisões online, como é que os jogadores ajustam constantemente as suas decisões às condições do jogo. E deste modo consideramos que falta aqui um aspecto fundamental, que é percebermos qual é que é a informação contextual que suporta ou sustenta a tomada de decisão individual e coletiva de jogadores e equipas. E, para além disso, como é que esta informação contextual permite melhorar a articulação de princípios de jogo e das estratégias de jogo e, por sua vez, estas alteram a informação contextual. De um modo geral, então, consideramos que a tomada de decisão, quer individual, quer coletiva, alicerçada, tendo por base princípios de jogo, estratégias de jogo e a própria informação contextual que os jogadores usam na equipa, deve ser trabalhada no sentido de que exista uma partilha de informações entre os jogadores para o surgimento e para a identificação de possibilidades de ação coletiva. E tendo por base esta perspectiva, podemos dizer então que a tomada de decisão não é um comportamento individual, mas é um comportamento coletivo, que resulta da interação entre os diferentes jogadores. E muitas das vezes aquilo que nós fazemos aquele jogador fez mal o passe, decidiu mal. Será que foi aquele jogador que decidiu mal, ou será que foi o jogador que não deu a linha de passe, que não o ajudou a decidir bem? Será que a relação que eles estabeleceram não foi dúbia, que levou a que eles tenham piores decisões e que não contribuam para o sucesso da equipa? E penso que é esta perspectiva que nós devemos ter em consideração. Deste modo, então, para tomarmos ou para estudarmos a tomada de decisão no futsal, é fundamental percebermos esta relação entre comportamento individual e comportamento coletivo e, mais uma vez, respondendo à questão, então, qual é a informação contextual que suporta o comportamento individual e o comportamento coletivo de cada um dos jogadores e das equipas? A investigação que temos realizado tem procurado responder a estas questões. E trago-vos alguns exemplos. Qual é então a informação contextual que dá suporte ao drible do jogador durante o jogo? E existem evidências sustentadas por alguns destes trabalhos, na qual tive o privilégio de participar em alguns, em que nos mostram que, por exemplo, a distância entre o atacante e o defensor é uma variável a considerar no drible, a distância à baliza é uma variável que influencia o modo como os jogadores exploram o próprio drible e como o defensor ajusta o seu posicionamento em relação ao avançado, ao atacante com bola, para permitir ou não o drible. O enquadramento com a baliza, será que realizar o drible aqui no meio campo ou do lado oposto é igual? Parece-nos que não, existem evidências de que não. O posicionamento defensivo, a orientação dos apoios do defensor face ao atacante, como é que está posicionado o atacante face ao defensor, quais são os apoios dele, como é que ele posiciona os apoios em relação ao pé dominante, por exemplo, do atacante, ou a variação da velocidade relativa entre atacante e defensor. Como é que os ajustes entre a velocidade de cada um sustenta ou permite a exploração da decisão para o drible no futsal. Por outro lado, quando nós olhamos também para o passe, nós verificamos que o passe ocorre
com dependência contextual, como já vos tinha referido antes, e existe uma relação, ou existem variáveis que influenciam este passe. A distância do atacante ao defensor mais próximo, neste caso poderia ser este atacante, a distância do atacante ao defensor mais próximo, que neste caso não seria este defensor, mas seria este defensor, que define aqui uma janela, uma relação espaço-temporal em relação à trajetória da bola e ao próprio atacante que vai receber a bola. A distância entre os defensores, se quisermos esta distância aqui entre estes dois defensores. A distância dos defensores à linha de passe, a distância entre estes dois defensores à trajetória que a bola terá que ter para chegar ao atacante que vai receber a bola, e o próprio ângulo entre o defensor, portador da bola, e o atacante que recebe a bola. Entre o ângulo entre o defensor, portador da bola, e o atacante que recebe a bola. E é pela variação destas variáveis que o passe tende a surgir. Por outro lado, quando olhamos para o remate, para falarmos em ações mais individuais, verificamos ainda que o remate tende a surgir pela variação ou para condições dentro de um determinado limite para o ângulo entre atacante, se quisermos aqui atacante, defensor e a baliza, a distância relativa do rematador ao defensor e à baliza, ou seja, a distância do atacante à baliza e do defensor à baliza, que nos vai dar a variação nesta distância entre os dois jogadores, a distância do defensor à linha de remate, a distância deste defensor aqui à linha de remate possível, e a distância do guarda-redes à linha de remate. Se tivermos um remate colocado aqui ao ângulo, a distância aqui, este guarda-redes está a este local. E se nós pensarmos num remate e num passe, ou num drible, peço desculpa, no remate e no drible, nós verificamos que os comportamentos são distintos. Enquanto no drible o atacante tem que passar pelo defensor para ter sucesso, no remate ou no passe o atacante apenas tem que desalinhar a sua posição em relação ao defensor para conseguir alcançar o passe dentro de uma janela espaço-temporal em que o defensor já não tenha tempo para interceptar o passe. Portanto, através destas variáveis nós temos algumas informações que nos ajudam a sustentar melhor a criação de exercícios de treino para o treino destas ações. No entanto, há aqui uma questão importante. Então, mas esta informação varia do individual para o coletivo ou do coletivo para o individual? Nós vimos já há pouco que a tomada de decisão não acontece apenas de forma individual, mas existe um comportamento individual dentro de um comportamento coletivo da equipa. Então o que é que influencia mais? O comportamento individual, a relação individual ou a relação coletiva? No futsal não temos nenhumas evidências, nem no futebol, sobre isto, mas temos um estudo que foi realizado recentemente no basquetebol, em que eu participei, em que fomos procurar perceber como é que variava a decisão, ou o que é que influenciava a decisão para o drible, para o cesto, quando os jogadores tinham que decidir se iam ou não iam para o cesto. E então aquilo que verificámos de uma forma muito interessante é que se verificaram alterações significativas nas relações coletivas mais do que nas relações individuais. Então o comportamento individual do passe, do drible, do remate, surge muitas das vezes não porque existem desequilíbrios individuais, mas porque existem desequilíbrios individuais dentro de desequilíbrios coletivos que permitem que o jogador encontre mais espaço para progredir naquela direção. Ao fim e ao cabo, se pensarmos no jogo de futsal, pensamos no 1 contra 1, qual é que nós queremos ter sempre? Queremos ter sempre, salvo seja, procura-se que em termos defensivos existam coberturas defensivas. Neste caso, podemos pensar que se não existir uma cobertura defensiva e o jogador que vai fazer a cobertura defensiva estiver muito longe ou estiver do lado contrário à situação de 1 contra 1, então vai existir uma variação no centro de gravidade da equipa, não vai haver uma sobreposição de centros de gravidade, o que se pode configurar como uma informação importante para o jogador tomar a decisão de ir para o cesto, ou neste caso, driblar o jogador adversário. Bom, mais importante do que aquilo que a investigação nos diz, parece-me que são as implicações para o treino. Que implicações é que temos então para o treino? Que tarefas é que nós podemos utilizar no treino? No estudo que realizámos, procurámos comparar
4 situações. 2 situações em que os jogadores não têm que decidir, apenas têm que realizar o passe pré-determinado, e 2 situações em que os jogadores têm que escolher. Têm que escolher se passam em frente ou se passam na diagonal, têm que escolher se passam em frente, na diagonal ou para o lado, em função do posicionamento da bola adversária. E aquilo que verificámos na comparação dos resultados da variação da velocidade da bola, destas 4 condições, com aquilo que acontece no jogo, é que apenas a última condição, em que os jogadores têm que gerir mais informação, em que os jogadores têm que atender mais informação para realizar o passo, ou seja, existe uma maior dependência contextual, mesmo que a informação do jogo não esteja toda no exercício, apenas esta condição revelou semelhanças àquilo que ocorre no jogo. Então podemos dizer que este exercício, quando temos a informação do jogo representada no exercício de treino, ou mesmo que a informação do jogo não esteja toda representada no exercício de treino, mas existindo uma dependência contextual semelhante àquilo que ocorre no treino, então podemos dizer que existe maior representatividade desses exercícios em relação ao jogo e que esses exercícios possivelmente têm maior transfer para os comportamentos que nós queremos potenciar. Para além disso, fizemos recentemente um estudo exploratório em que comparámos, é muito frequente no futsal, a realização de circulações coletivas sem oposição. Então o que é que nós fomos fazer? Fomos comparar o jogo com as circulações coletivas sem oposição. E apenas quantificámos 2 variáveis. O número de toques de bola que cada jogador dá na bola e o tempo que cada jogador tem em posse de bola. E aquilo que verificámos foi que, no jogo, os jogadores dão mais toques na bola do que quando realizam circulações sem oposição. Para além disso, têm mais tempo a posse de bola do que quando realizam circulações sem oposição. Ok, mas existe aqui um aspecto mais importante do que o tempo ou o número de toques de bola. É que a variabilidade, isto é o desvio padrão, média desvio padrão, para 5 sequências para os diferentes toques e para o diferente toque de bola, tempo de posse de bola de cada jogador, é que a variabilidade no jogo é muito superior à variabilidade dos comportamentos que ocorrem sem oposição. Isto mostra-nos que, muitas das vezes, quando estamos a trabalhar situações sem oposição, sem manter a representatividade da informação contextual nos exercícios, os jogadores agem de forma automática, sem explorar as suas próprias possibilidades de ação, de acordo com as relações que têm que estabelecer de oposição com o adversário ou com as relações com os próprios colegas. Então a questão é, e que temos que colocar é, será que estes exercícios serão representativos? Qual o nível de transfer que têm estes exercícios para a realidade do jogo? Será que os exercícios que estamos a trabalhar nas circulações sem oposição, quantas vezes é que essas circulações se repetem no próprio jogo? Se calhar, se olharmos para o jogo, repetem-se muito poucas vezes. Mais do que isso, quantos golos é que acontecem através das circulações que nós trabalhamos de forma exaustiva sem oposição? Se calhar muito poucos golos. Se olharmos para o último campeonato da Europa, grande percentagem dos golos foram marcados em transições ofensivas, ou seja, a equipa ganhou a posse de bola em desarme ou em decepção de passe e saiu rapidamente para a transição sem que houvesse lugar à organização coletiva. Portanto, estas são as questões que temos que colocar para perceber se existe representatividade, ou seja, se aquilo que estamos a treinar tem transfer para o jogo na realidade. Bom, então aquilo que nos parece, e em jeito de mensagem, é que terá que existir uma grande relação entre jogo e treino. Porquê? Porque o comportamento é embodied e embedded. Embodied porque depende das capacidades individuais de cada um dos indivíduos, a capacidade de cada um depende das nossas próprias capacidades individuais, e é embedded porque está imbuído num contexto e a decisão não pode ser dissociada do próprio contexto em que ela está a ser trabalhada. Então, para manter a representatividade dos exercícios, consideramos que, para potenciar este transfer, devem ser mantidos os acoplamentos entre informação e ação. Ou seja, a informação do jogo deve estar samplada, deve existir no próprio exercício de treino, para que se mantenha esta relação e exista maior transfer de comportamentos. Do mesmo modo, devemos potenciar a identificação de possibilidades de ação, individuais e coletivas, mais do que estabilizar comportamentos individuais e comportamentos coletivos. Como é que podemos fazer isso? Dividindo o jogo em unidades funcionais.
O que é que são unidades funcionais? São as unidades básicas em que ocorre o jogo. Se nós olharmos para o jogo nesta perspectiva, temos uma situação de 1 contra 1. No entanto, se olharmos para a mesma situação, mas com uma lupa diferente, com um zoom diferente, vemos que essa situação já pode ser um 2 contra 2 que oferece diferentes possibilidades de ação aos mesmos jogadores. Ou podemos ter ainda a mesma situação de um 3 contra 3 já com guarda-redes e com baliza. Portanto, nós podemos olhar para o jogo, aquilo que temos que saber fazer é as perguntas certas ao jogo. O que é que nós queremos treinar? Que comportamentos é que queremos potenciar para então dividirmos o jogo nas unidades fundamentais que nós pretendemos para potenciar o comportamento individual e coletivo. Como é que podemos fazer isto? Ou isto vai nos permitir fazer o quê? Simplificar o jogo e ampliar a informação relevante. Não devemos dividir o jogo só por dividir, devemos dividir o jogo no sentido de aumentar, de dar aos jogadores a capacidade de identificar a informação mais relevante no jogo que os ajuda a tomar melhores decisões. E então podemos manipular os constrangimentos do jogo, constrangimentos da tarefa. Que constrangimentos são esses? O espaço, o número de jogadores, a relação de a superioridade, igualdade e inferioridade numérica, dividir o campo, o jogo, em setores, em corredores que amplifica a informação que nós pretendemos. E mais importante do que sabermos quais são as manipulações que devemos fazer, é sabermos que implicações é que essas manipulações têm no próprio comportamento dos jogadores. Para além disso, o feedback deve ser orientado para a exploração de possibilidades de ação e não para a estabilização de comportamentos, de modo a que possamos potenciar o surgimento de múltiplas soluções em função das capacidades dos próprios jogadores e da equipe. Deixo-vos um pequeno exemplo destas manipulações. Por exemplo, uma situação de passe, estamos a trabalhar uma situação de passe numa fase inicial, com miúdos, em que em vez de estarmos a trabalhar o passe frente a frente, os jogadores vão ter que realizar o passe para este pivô que se encontra do lado contrário e a bola não pode ser interceptada por estes dois defensores que estão aqui no meio. O que é que limitamos aqui nesta tarefa? Limitamos aqui a posição dos dois jogadores que aqui estão. Eles não podem pressionar a bola. O que é que isto vai permitir? Se bem se lembram, o passe é dependente em termos informacionais da distância do jogador que faz o passe ao defensor mais próximo, ao segundo defensor, da distância entre os dois defensores, da posição da bola no campo, por exemplo. E então aqui nós verificamos que os jogadores, à medida que vão tentando passar a bola para o lado contrário, vamos repetir, vão procurando explorar essas mesmas situações. E se numa fase inicial os jogadores não conseguem passar a bola para o lado contrário, a partir de determinada altura eles vão começar a explorar, nesta fase ainda não conseguem, ainda não perceberam como é que vão criar desequilíbrios nestes dois jogadores para realizar o passe e tentam novas soluções com a bola por cima, mas à medida que eles vão explorando, eles vão ter necessidade de aproximar dos jogadores defensores para realizar o passe, como neste caso, para não dar tempo para eles lá chegarem e interceptarem a bola, e vão começar a explorar novas soluções. Se vocês repararem, eles aqui vão fazer aqui uma sobreposição e vão começar a tentar encontrar novas soluções de passe que até então ainda não tinham percebido que poderiam existir. E penso que desta forma estamos a potenciar o seu comportamento exploratório, tendo em consideração o quê? Tendo em consideração as capacidades deles. Quais são os problemas que estes miúdos tinham? Dificuldade de realizar o passe sob pressão, dificuldade em realizar o passe com velocidade e precisão, e então o que é que vamos fazer? Limitamos a ação dos defensores, de modo a que eles possam explorar com mais segurança, com mais tempo e mais espaço, as suas próprias possibilidades de ação. E depois, muito importante, é sabermos quando construímos os exercícios, quais são os comportamentos que desejamos. Neste caso, portador da bola, como vos referi, com tempo e espaço para receber a bola sem pressão e explorar a melhor solução para jogar face ao posicionamento da defesa e dos colegas. Quais são as oportunidades de passe que eu tenho? Exploração pelo portador da bola da distância ao defensor. Se eu estiver muito longe do defensor, sempre que eu realizar o passe, a bola vai quase sempre ser interceptada. Porquê? Porque o defesa ainda tem muito espaço para interceptar a bola. Então, ou o atacante aproxima, ou então a bola tem que circular muito rapidamente de uma ala para a outra ala, não dando tempo para o defensor chegar a tempo.
Aspectos a realçar pelo treinador, mais importante do que os comportamentos, ou tão importante como os comportamentos que nós desejamos para aquele exercício, é para onde é que devemos olhar, para onde é que o treinador deve orientar o seu feedback. Se os nossos objetivos passam por dar espaço e tempo a quem tem a bola, e para que eles percebam a relação com o defensor, podemos realçar a distância ao defensor para a realização do passe, questionando: tenta aproximar, tenta afastar, onde é que consegues a melhor solução? Ajusta ou tenta procurar novas soluções de passe, em vez de estarmos a dizer passa com a parte de dentro, com a parte de fora ou com a biqueira do pé. Largura de jogo, variação do local da bola. Se a bola não variar rapidamente de uma ala para a outra, a defesa vai ter sempre tempo para ajustar o seu posicionamento em relação ao adversário. Portanto, mais uma vez, a exploração das possibilidades da ação em função do posicionamento do adversário. Velocidade do passe. Queremos passos mais rápidos, menos rápidos. Em vez de estarmos a treinar o passe rápido apenas por si só, temos que treinar o passe rápido, mas com uma direção, com uma intencionalidade para que o passe chegue ao jogador certo, no momento certo. E depois podemos chamar ainda a atenção à postura do defensor. Qual é que é o posicionamento dos pés de apoio do defensor? Qual é que é para que lado é que ele se consegue deslocar mais rapidamente? Qual é que é o seu deslocamento? Ele está-se a deslocar em que direção? Como é que ele está a aproximar da bola? Está a deslocar-se para o sítio que nós estamos a passar ou não? Ele tem lateralidade para interceptar os passos, ou então podemos utilizar este mesmo exercício para começar a corrigir as posturas do defensor. Qual é que é a lateralidade necessária para interceptar os passos? Ele, para interceptar uma bola do lado esquerdo, vai lá com o pé direito? É que se vai com o pé direito, ele vai perder muito mais tempo do que se for lá com o pé esquerdo. Isto é um erro muito frequente e que verificamos desde as idades mais novas até ao escalão de sénior. Portanto, termos bem claro quais são as informações que queremos manipular e como é que, utilizando essas informações, chamamos a atenção dos nossos jogadores para melhorarem o seu comportamento decisional, que ao fim e ao cabo é o comportamento do jogo. Não faz sentido nós falarmos em treino da tomada de decisão sem falarmos em treino do jogo, porque estamos nos desportos coletivos. Bom, em jeito de conclusão, consideramos que para maximizar a decisão e a criatividade individual é necessário que o treino não procure formatar, mas que procure aumentar a liberdade individual, tendo por base regras de interação locais. Este parece-me ser o aspecto-chave para potenciar a tomada de decisão. É o treinador ter suficientemente claro quais são as regras de interação que pretende para a sua equipa, alicerçada nos princípios específicos e nos princípios gerais de jogo, tendo por base as suas estratégias e a forma como pretende que a equipa jogue, mas no sentido de maximizar a criatividade individual e a variabilidade de comportamentos individuais dos jogadores. Por fim, e em jeito de publicidade, dizer-vos que muitas destas informações, conclusões, estudos, resultados serão publicados brevemente no livro que se chamará Tomada de Decisão no Futsal e que será apresentado dia 2 de maio às 17h30 no auditório da Biblioteca Municipal de Oliveira das Meias e, portanto, estão desde já todos convidados a estar presentes. Obrigado pela vossa atenção.